Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Brasil Agro, a Agro 3, pessoal. A empresa finalizou o seu ano fiscal, onde ela vai partir agora para 2024 e 2025, e nós vamos analisar hoje os resultados da empresa desse último trimestre, além também de analisar as perspectivas dentro do segmento do agro segundo a Agro 3. Nós vamos passar também pelos seus indicadores, pelas suas perspectivas de preços, pelas suas projeções, para a gente compreender os descontos dentro da Agro 3. Lembrando também, pessoal, que a empresa está para anunciar um dividendo, tá? Nós vamos conversar mais detalhes sobre esse tema já já, mas antes, deixa o like, deixa a inscrição também, que as duas coisas são importantes aqui para o projeto, tá, pessoal? Mas muito bem, vamos começar aqui então, apresentando os resultados da Agro 3 nesse último trimestre. Nesse último ano, a empresa sofreu bastante com um período complicado de chuvas e também de preços das commodities. Porém, no lado imobiliário, pessoal, que é um dos carros-chefes da Agro 3, tivemos resultados interessantes, tá? Com vendas de fazendas e também arrendamento, tá? Tivemos a venda da fazenda Chaparral e também o arrendamento do Alto da Serra e Novo Horizonte. Perfeito, pessoal? No geral aqui, conforme eu falei para vocês sobre a commodity, o cenário está um pouco desafiador. Aliás, foi um pouco desafiador. Tivemos queda nos preços da soja, tivemos queda nos preços do milho, do algodão, do boi gordo, do etanol e, para compensar essas quedas, um pouco de aumento na cana-de-açúcar, que também não foi muito elevado. Isso levando em conta, pessoal, o período de agosto de 2022 até agosto de 2024, ok? Então estamos vendo um possível crescimento em alguma das commodities, mas essa questão dos preços vem sendo afetado bastante nesses últimos meses e anos aí, tá? Esse foi até um dos temas que o gestor comentou, já já nós vamos passar pela fala do gestor, mas antes nós vamos conversar aqui sobre a produção da safra de 23 e 24 versus o que estava estipulado, tá? A produção de grãos e também de algodão ficou 32% abaixo do estimado, principalmente por conta da redução da área plantada, dos problemas climáticos e também do manejo da lavoura, tá, pessoal? A gente percebe aqui que a média de chuva foi realmente abaixo e fora do padrão também, o que acabou atrapalhando aqui. A gente percebe que a produção por cultura, pessoal, teve uma queda, conforme eu falei para vocês, na soja e também no algodão, perfeito? Para cana-de-açúcar e pecuária, pessoal, o ano safra, analisando a sua produção, também ficou um pouco abaixo, no caso para cana-de-açúcar, e quanto aos números de cabeças de gado, pessoal, nós tivemos uma queda aqui com relação ao estimado. Perfeito? Então esses pontos, pessoal, acabou afetando um pouco os resultados da empresa nesse último ano, tá? Foi um ano bem complexo. Até trazendo mais detalhes aqui, trazendo até a estimativa de área plantada para a safra 24 e 25, a perspectiva aqui é que 41% seja soja e aí vem os outros cultivos, tá? 52% do plantio vai ser feito na área própria da Brasil Agro, tá? A gente percebe a evolução da área plantada aqui nesses últimos ciclos, tá? Nessas últimas safras, isso é um ponto positivo, apesar de todos os contratempos que apareceram. Por conta de todas essas situações, pessoal, a Agro 3 teve que fazer uma posição maior em hedge, tá? Ela se preparou aqui na soja, no algodão e todas as outras commodities também, tá? Saindo dessa parte mais qualitativa, a gente entra nos números da empresa, analisando aqui a receita líquida total, tivemos uma queda aqui de 20% com relação a 2023. O EBITDA ajustado total teve uma queda também, e com isso, o lucro líquido total também teve uma queda aqui de 16%, tá, pessoal? Fica nítido aqui analisando todas as commodities que a empresa trabalha. Percebam a queda analisando 2023, pessoal. Então esse foi um dos principais fatores que afetaram os resultados da empresa nesse último ano, tá? E não foi nem novidade, né, pessoal? A gente acompanhou bastante os resultados da empresa e os comentários de vários analistas também, tá? Dando continuidade a esse lado financeiro, a dívida financeira líquida da empresa tem uma certa alavancagem, porém tem ainda alguns recebíveis para serem pagos de vendas de fazendas, tá? Para a gente finalizar, eu entro agora nos dividendos da empresa, onde foi anunciado que a empresa está para anunciar um dividendo de R$ 1,56 nesse ano de 2024, tá? Ainda não tinha sido anunciado, aliás, ainda não foi anunciado, precisa passar pela aprovação do conselho para aí sim a gente confirmar
esse dividendo, tá? Reparem que nesses últimos anos a empresa vem fazendo ótimos pagamentos. Essa queda das commodities, essa queda nos resultados da empresa desse último ano acabou afetando aqui a entrega dos dividendos também, tá, pessoal? É importante destacar também, pessoal, que a assembleia de aprovação desses dividendos está prevista para outubro de 2024, tá? Já já eu trago mais detalhes sobre os dividendos aqui. Até porque, pessoal, antes da gente passar pelos seus indicadores, eu quero mostrar para vocês também as expectativas para a próxima safra de 2024 e 2025, para esse período, onde as perspectivas são de melhora, tá? Isso analisando a essa safra, beleza? Aqui foi ressaltado também, pessoal, que o clima acabou afetando muito os resultados, conforme eu já falei para vocês, tá? O que acabou afetando a redução do volume de produção, além também da queda das commodities, né? Igual eu trouxe para vocês também, ponto muito negativo aqui, o que acabou intensificando as posições de hedge dentro da empresa. O que acabou ajudando bastante esse período foi as vendas do segmento imobiliário, tá? E as perspectivas para essa próxima safra são boas, tá? As previsões climáticas são mais favoráveis e também existe uma perspectiva de um menor atraso nas chuvas, tema que acabou afetando bastante as regiões que a empresa tem plantações, tá? Outro ponto que eles comentaram foi a diminuição dos custos unitários de produção e também o aumento da produtividade, o que isso pode favorecer no crescimento na margem operacional e favorecendo muito os resultados da empresa e, naturalmente, o lucro da empresa. A gente pode destacar também que isso pode favorecer os dividendos do ano que vem, ok? Muito bem, pessoal, mas finalizando essa parte, agora a gente entra na receita, na parte dos indicadores da empresa, tá? A gente percebe que as receitas tiveram uma queda, vem tendo certas volatilidades, tá? Eu ratifico novamente aqui que o ano fiscal da empresa começa no dia 1 de julho e vai até dia 30 de junho, tá? Se a gente pegar os resultados analisados, fica nítido essa queda nesses últimos meses, tá? Nesses últimos trimestres. Seu lucro fica mais nítido ainda. Como a empresa trabalha em safras, vai existir meses, aliás, vai existir trimestres que os resultados vão vir acima, até por conta de vendas de fazendas, por exemplo, tá? E analisando os resultados anualizados, pessoal, a gente também percebe uma certa volatilidade aqui, muito por conta dos ciclos de safras e também nas vendas imobiliárias, igual eu falei para vocês, tá? Apesar dessas movimentações dos lucros, pessoal, os preços das ações da Agro3 não tem tanta volatilidade analisando o longo prazo, tá? Mas é sempre importante esses lucros, num longo prazo, num longo espaço de tempo, ter uma elevação, até porque, no longo prazo, eles podem afetar os preços. É uma ação que, quando tem uma queda forte nas commodities, costuma trabalhar mais de lado, tá? Já já a gente entra no gráfico aqui da Agro3, mas antes disso eu quero conversar com vocês sobre a margem líquida, onde a empresa vem mantendo margens interessantes, é uma empresa que mantém margens atrativas quanto à margem líquida, tá? Ponto legal aqui. E agora a gente entra nos dividendos. Dividendos esses que, igual eu trouxe no histórico da empresa lá atrás, vem mantendo pagamentos interessantes, até por conta dos últimos resultados interessantes. Esse resultado atual aqui não está certo, tá? Provavelmente, se realmente confirmar aquele R$ 1,56, podemos enxergar aqui um dividendo de 6%, beleza, pessoal? Pelo menos aproximado. Esse valor, se a gente pegar o gráfico dos dividendos pagos, ficaria bem próximo a essa região aqui, praticamente metade do que foi pago em 2023. Quanto ao seu payout, pessoal, depende muito dos resultados da empresa, tá? Quando tem vendas de imobilizado, podemos enxergar um dividendo maior, por exemplo, tá? Mas levando como base aquele R$ 1,56, a gente pode esperar um payout em 2024 de 70% aproximadamente, analisando o resultado dos últimos 4 trimestres, tá? Conforme eu falei para vocês dos dividendos que vão ser pagos nesse ano, em aproximadamente outubro e novembro, o histórico da Agro3 é pagar realmente dividendos nesse período. Em outubro é anunciado o dividendo, é confirmado ele, e em novembro é a entrega dos dividendos, tá, pessoal? Um pagamento por ano, mas o pagamento vem de uma vez só, tá? Bom, pessoal, comentando agora sobre as projeções de preços, vamos passar aqui primeiramente pelo valor intrínseco e também pelo preço teto. Bom, analisando o valor intrínseco da ação, se baseando pelo preço atual da ação, a gente enxerga um desconto de 24%, uma margem de desconto, uma margem de segurança interessante, e o seu preço teto atual bem positivo também. Não acho interessante levar em consideração o preço teto atual. Por quê? Porque os dividendos pagos anteriormente foram muito acima, foram bem superiores ao cenário atual, por exemplo. Nesse caso, o que eu fiz aqui? Eu projetei os últimos resultados da empresa e coloquei um payout de 71% aproximadamente, que foi o que eu falei para vocês. Assim a gente chegou
a R$ 1,56 aproximadamente, que é o dividendo que está sendo levado para votação e que pode ser entregue em outubro, aliás, em novembro. Se baseando nisso, a gente pode ter aqui um preço teto projetivo negativo de 1%, ou seja, se você comprar hoje o ativo, você receberia praticamente 6% de dividend yield, ok? Vai depender agora muito do seu perfil, se você prefere aportar com uma margem de segurança aqui, ou se você não se importa em comprar em margens mais apertadas, tá? Analisando o PEG Ratio, pessoal, onde a gente se baseia no PL e no CAGR de lucros dos últimos 5 anos, temos aqui um PEG Ratio de 70, indicador interessante, está abaixo de 100. Até trazendo por curiosidade aqui, pessoal, se a gente reduzir esse dividendo de 2023 para R$ 1,56, conforme pode acontecer esse ano, aí essa porcentagem de crescimento de dividendos nos últimos 10 anos cai para 11%, tá? Isso demonstra muito o cenário da empresa. Resultados mais positivos, mais dividendos. Resultados mais desafiadores, a gente também enxerga uma queda aqui nos dividendos. Investir em ação linkada a commodity é isso, tá, pessoal? Vai existir volatilidades. É importantíssimo você saber comprar no momento certo, senão você vai ter que sofrer um pouco mais nesses ativos, beleza, pessoal? Lembrem-se do perfil de investimento que vocês são. A média de dividendos pagos nos últimos 10 anos, pessoal, por curiosidade, fica acima de 6%, tá? Bem interessante também. Bom, pessoal, comentando agora sobre as projeções técnicas de preços da Agro 3 especificamente, eu quero mostrar antes do gráfico mensal o gráfico semanal, onde a gente enxerga uma tendência de alta no longo prazo, tá? E um ponto bacana aqui também é que se a gente puxar o histórico desde 2021, a gente percebe que existem momentos que a empresa vem buscar uma tendência mais de baixa, mas ela recupera. Reparem que existiram vários momentos que a empresa chegou nessa região e não conseguiu ultrapassar. Isso é muito positivo, tá, pessoal? Pois demonstra um padrão técnico aqui. Outro ponto importante, pessoal, essa região dos R$ 27,61 vem segurando os preços há muito tempo, como aconteceu em 2022, em 2 momentos, e a partir daí ela não conseguiu ultrapassar mais, tá? Se ela conseguir ultrapassar essa região, pessoal, ela pode vir buscar os R$ 29,88, tá? De olho também nos 32,62. Os resultados melhorarem, tem perspectivas também aqui, mas por enquanto, pessoal, o ativo está preso nos R$ 25,19 até os R$ 27,60 aqui, beleza? Está praticamente nessa lateralidade, vamos ficar atentos a esse ponto. No longo prazo, pessoal, a gente percebe que é uma ação que trabalha em tendência de alta. Eu acho muito legal esses tipos de ativos, tá? Me chama muita atenção. Apesar dos resultados mais lateralizados nos lucros, a ação conseguiu se segurar em certos momentos, não teve uma queda tão acentuada, saindo da sua tendência, por exemplo. Então vamos ficar atentos, tá? Comentando sobre os indicadores fundamentalistas aqui, pessoal, seu PL hoje está em 12 vezes, tá? A gente tem que tomar cuidado um pouco com o seu PL, até por conta da volatilidade que acontece no seu lucro líquido. Seu preço sobre receitas hoje está abaixo da sua média histórica. Seu PVP hoje está abaixo da sua média histórica também, tá? E o seu ROI hoje está a 10%, 10,5% aproximadamente, até por conta dos últimos resultados, tá? A média costuma ser 15% ao ano. Sua margem EBITDA segue muito a sua margem líquida, um ponto interessante aqui. EV sobre EBITDA está um pouco acima aqui, tá? Temos também a dívida líquida sobre EBITDA, que também está um pouco acima. Mas no caso aqui, acredito que não está sendo considerado os pagamentos que vão ser feitos ainda de fazendas vendidas, tá? Sobre o seu patrimônio, apesar das vendas de alguns imobilizados, conforme nós já conversamos, vem se mantendo em patamares interessantes aqui, tá? Isso fica nítido no seu VPA, que é o indicador que a gente faz análise do valor intrínseco, e analisando o LPA, a gente percebe que vem tendo certas volatilidades em certos momentos por conta do seu lucro líquido, logicamente, fazendo jus ao seu segmento, que é muito vinculado a commodities, tá? Quanto à sua rentabilidade agora, pessoal, a gente percebe que nesses últimos 2 anos tivemos uma lateralidade aqui, tá? A queda das commodities, também os resultados climáticos afetaram os resultados da empresa e com isso os preços das ações. Mas pelo menos ele caminhou de lado e não teve uma queda tão forte para baixo, tá, pessoal? Isso foi um ponto legal até, conforme eu falei para vocês na análise técnica. Apesar de tudo, ela ficou positiva, mas ficou abaixo do Ibovespa e também do CDI. E investir em ações é isso, tá, pessoal? Investir em renda variável é você comprar em momentos certos para aproveitar os momentos oportunos, como aconteceu há anos anteriores, onde a empresa pagou ótimos dividendos e teve uma rentabilidade muito atrativa, tá? Quanto ao lucro versus cotação agora, a gente percebe que o seu lucro teve uma queda, ficando um pouco abaixo da sua cotação atual. Tendência agora, pessoal,
conforme já trouxe para vocês, é que o ativo ande um pouco mais de lado, pelo menos até o seu lucro ter uma perspectiva de melhora nesses próximos anos, ok? Mas é importante ficar atento a isso, tá, pessoal? Até porque, se os lucros não seguirem aquela expectativa que nós conversamos lá no início, esse ativo vai ficar caminhando de lado por mais anos, tá? Agora, se as expectativas forem atendidas, vai ser muito benéfico para o preço da ação e também para quem gosta de dividendos, tá, pessoal? Um ponto bacana que eu gosto muito da Agro 3 é a venda dos imobilizados, das fazendas e afins. Esse ponto consegue compensar bastante esses períodos ruins das commodities e também dos problemas atípicos, como por exemplo a situação climática, que pode afetar bastante a empresa, tá? E para vocês, pessoal, vale a pena investir em Agro 3 hoje ou não? O que vocês acham das perspectivas da empresa? Deixa aqui embaixo. Também eu vou deixar no lado aqui um conteúdo que eu fiz recentemente sobre a Raizen, trazendo atualizações e os impactos que os incêndios podem ter causado para a empresa. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!